Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela restauradora Antiquados ao Tempo, que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será o Laserdisc. Quer acompanhar? Após a vinheta. O Laserdisc ou LD foi um formato de vídeo doméstico que foi considerado o primeiro dispositivo de armazenamento em disco óptico comercial. Inicialmente o formato foi licenciado e vendido pela MCA DiscoVision, ou também conhecido apenas por DiscoVision, nos Estados Unidos ao ano de 1978. E ele tem as dimensões de 30 centímetros, de diâmetro, que vem a ser um tamanho parecido com o disco de vinil. Ao contrário da maior parte dos formatos lançados em discos ópticos, o Laserdisc que não é um formato totalmente digital, pois o mesmo ainda requer o uso dos sinais analógicos para seu funcionamento. Falemos um pouco mais sobre o Laserdisc, que é a tecnologia empregada no disco óptico, sendo o substrato transparente, foi desenvolvida ao ano de 1958 por David Paul Gregg, e a mesma só foi patenteada ao ano de 1961, quando em 69 a companhia holandesa Philips desenvolveu um disco óptico de substrato reflexivo, o que tinha grandes vantagens em cima de seu antecessor. E em parceria, a MCA e a Philips resolveram reunir forças numa demonstração pública para a ascensão do novo formato. Isso acontece ao ano de 1972, somente sendo lançado de forma oficial o formato 6 anos após, ao ano de 1978. Apenas 2 anos antes do lançamento do VHS, de forma oficial, porque o VHS da JVC foi lançado em 76, o Laserdisc em 78, e 4 anos anteriores ao lançamento do primeiro CD. Que o primeiro CD ele é lançado de fato em 1982, que veio da junção da japonesa Sony e da holandesa Philips. Você vê que a Philips está metida em quase todos os lançamentos de formatos, seja na fita cassete, seja no LD, seja no DVD, no CD. E essa parceria entre a Philips e a MCA, a companhia holandesa ficava a cargo da fabricação dos reprodutores de LD, enquanto a MCA ficava a cargo da produção e distribuição das mídias. Porém, a vida do Laserdisc foi curta, pois pessoas ligadas ao projeto se desligaram de ambas as empresas, tais como Richard Wixon, Ray Diakin, John Wislon, que posteriormente os três reúnem forças e criam a Optical Disc Corporation, ou atualmente conhecida pela sigla ODC Nimbus, na verdade, que é um dos maiores e mais fortes produtores no ramo de autoração de discos ópticos em geral. No final da década de 1990, haviam estimativas de que o Laserdisc estava presente apenas em 2% dos lares norte-americanos e somente em 10% dos lares japoneses. Pois na Europa e no Brasil, de fato a gente nunca teve distribuidores oficiais do formato, sendo assim um nicho de entusiastas de alta tecnologia, onde os mesmos quase sempre vinham importados. Na atualidade, o Laserdisc, no que diz questão de varejo, foi substituído pelo DVD e posteriormente pelo Blu-ray. E com isso, sua produção, tanto dos discos quanto dos reprodutores, foram descontinuados, porém ainda há um mercado de colecionadores que detém uma certa popularidade, principalmente no Japão, onde o formato fez respectivo mais sucesso.
O primeiro título editado para o formato Laserdisc foi o filme Tubarão, do Steven Spielberg. Isso acontece ao ano de 1978. E posteriormente vieram outros títulos, sendo o último título feito na mídia foi o filme Tokyo Riders, em 2001, e a produção oficial dos LD Players foi encerrada pela companhia japonesa Pioneer em 2009. Agora que nós já falamos sobre a história, vamos falar agora sobre as especificações técnicas tanto da mídia quanto de seus reprodutores. Então nós vamos passar por tipos de sinais e outras coisas. Então, os primeiros reprodutores de LD utilizavam válvulas laser de gás hélio-neônio, com tonalidades de luz vermelho alaranjado, mas com a popularização dos CDs, logo foram substituídas pelos diodos e semicondutores, que produziam os lasers infravermelhos. Hoje em dia, os reprodutores que utilizam tais válvulas são considerados muito raros, tanto pela curta durabilidade do sistema, quanto pela pouca quantidade produzida. E além que também que esses aparelhos com válvulas de gás hélio-neônio também foram vítimas de técnicos amadores que literalmente deram problema. Não que nós sejamos técnicos profissionais, né? Mas é aquele... Muitos desses aparelhos sofreram na mão daquele tio que diz: eu sei fazer. E no fim não sabia e acabava estragando o aparelho. Por isso são aparelhos raros. E a partir do princípio em que em 1958 o algoritmo de compreensão digital de áudio e vídeo não eram práticos ou existiam apenas na teoria, o armazenamento do conteúdo da mídia no Laserdisc era feito com base analógica e baseado nas velocidades de rotação do disco. Ao fim, 3 esquemas foram utilizados: constante angular velocity, ou CAV, ou no português, velocidade angular constante, que no VHS veio a ser o SP, que é o Standard Play. Nesse modo, a reprodução do Laserdisc permite várias operações singulares, como congelamento perfeito da imagem, câmera lenta, de passo invertível ou variável. Os Laserdiscs CAV tinham velocidades rotacionais de... Cara, agora eu não sei dizer. Eu lembrava isso. Rotacional constante e apenas um quadro lido por cada da revolução em si. No total são 54 mil quadros individuais, ou aproximadamente 30 minutos de áudio e vídeo que poderiam ser armazenados em cada lado do disco. Outra característica singular dos CAVs era a capacidade de reduzir a interferência das trilhas vizinhas. Como apenas um quadro era lido por vez, o crosstalk das trilhas se resumia apenas exatamente ao quadro anterior ou ao posterior, e ambos semelhantes à maioria das complementares ao quadro reproduzido. E uma das mais festejadas vantagens dos CAVs era a indexação dos quadros, que poderiam ser acessados individualmente por seu número. E outro diferencial era o grande interesse aos estudantes de cinema e os cinéfilos era poder acessar com precisão cenas com erro de filmagem ou continuidade, entre outros tantos. Peço desculpa aos amigos se eu tô lendo meio ruim aqui, porque minha garganta não tá muito boa. Eu também tô com a saúde ruim, então peço desculpas já pelo jeito que eu tô lendo. Nós temos o CLV, que é o velocidade linear constante, ou Constant Linear Velocity,
ou no VHS era o EP, que era o Extended Play, que era a duração estendida. E esses Laserdiscs não têm os mesmos recursos e truques do CAV, sendo resumido a simples reprodução. Porém, na década de 1990, alguns reprodutores mais sofisticados incorporaram os buffers digitais, permitindo o congelamento da imagem, avanço e retrocesso de passo variável. Em um bom reprodutor de LD, tanto ao CLV frente ao CAV, né, só faltava a indexação dos quadros. Por outro lado, aqueles poderiam armazenar até 2 horas em um disco. Quer dizer, cada lado de um CLV pode ser armazenado cerca de 1 hora de áudio e vídeo. Filmes com menos de 2 horas de duração podiam ser armazenados em apenas um Laserdisc, reduzindo assim os custos de produção e distribuição, além de alguns reprodutores se encarregarem automaticamente de reproduzir o outro lado do disco, evitando assim o incômodo de ter de levantar do sofá para virar o disco, que é o que acontecia nos caves. Nos filmes com duração superior a mais de 2 horas, a maior parte do filme seria armazenado em CLV e o clímax do filme, juntamente com seus extras. Hoje, que é uma coisa tão comum de você ver no DVD, ele vinha num disco a mais, que era um disco em formato CAV. Você tem o CAA, que é o Constant Angular Acceleration, ou aceleração angular constante, que esse não tem algo que possa ser equiparado ao VHS. E esse formato de LD começa em meados da década de 1980, quando a Pioneer introduz o CAA como uma alternativa menos susceptível ao crosstalk. A reprodução desses Laserdiscs varia a velocidade da rotação em degraus, ao invés de diminuir a velocidade da rotação linearmente, como no caso do CLV. A leitura dele, com exceção da 3M e Mattel, todos os outros fabricantes implementaram o sistema de leitura CAA em seus reprodutores. Entretanto, as vantagens sobre o tradicional disco CLV eram muito sutis. Com a atualização do maquinário necessário, tornava-se uma produção muito cara para justificar tais investimentos altos para um mercado tímido. Apesar da compatibilidade amplamente nos reprodutores, os títulos em CAA praticamente não chegavam às prateleiras. As distribuidoras perceberam que teriam uma grande quantidade maior de custo menor, lançando versões multidiscos no tradicional formato CAV. Em 87, a Pioneer passou a distribuir esses discos com a trilha de áudio digital adicional à trilha analógica. Além de refinar o esquema CAA, o CAA 55 foi introduzido no mesmo ano, com uma capacidade de 55 segundos por lado de Laserdisc. Essa implementação era necessária para resolver questões que surgiram com a introdução do áudio digital. Muitos desses lançamentos feitos no período de 1985 a 87 ainda continuam apenas com áudio analógico. E esse artifício era necessário para manter a formatação de apenas um Laserdisc por filme. Um dos exemplos que saiu em CAA foi o filme De Volta para o Futuro. E a partir de 87, a Pioneer desenvolve o CAA 60, que permitia novamente que os Laserdiscs armazenassem 1 hora de filme por lado. E outras variações, como o CAA XX, também foram desenvolvidas. O CAA 45, 65 e 70, embora nenhum dos outros títulos
realmente nesses formatos que a gente citou agora há pouco chegaram de fato às prateleiras. Todos esses parâmetros de duração consideraram o padrão NTSC americano, que o NTSC são 30 quadros por segundo, desculpem. Quando os armazenados em PAL ou CK, que são 25 quadros por segundo, os Laserdiscs acomodavam 20% mais tempos na mídia. Opções de áudio. Via de regra, os Laserdiscs têm capacidade de oferecer até 4 faixas de áudio, sendo 2 analógicas e 2 digitais. Nos Laserdiscs, o áudio podia ser armazenado em vários formatos. Os que atendiam pelo padrão de sinal NTSC podiam apresentar 2 faixas analógicas de áudio e 2 faixas digitais, que eram normalmente PCM Redbook, que são 44 Hz 16 bits. Os discos em PAL e CK tinham 2 faixas de áudio que podiam ser tanto analógicas ou digitais. Uma particularidade na nomenclatura, no Reino Unido, o título continha o áudio analógico, era conhecido como Laservision, e os que detinham o áudio digital eram Laserdisc. Isso é uma pequena curiosidade, né? E o Laserdisc foi a primeira plataforma a disponibilizar o Dolby Digital X, que é o canal 6.1, com o lançamento do filme Star Wars, o episódio 1, Ameaça Fantasma, e esse lançamento acontece em 99. Nós temos o Ameaça Fantasma em VHS. Diferentemente dos DVDs que armazenam o Dolby Digital em trilhas digitais, os Laserdiscs armazenavam o áudio em Dolby Digital analogicamente em FM, numa trilha normalmente utilizada para armazenamento do áudio analógico, que era o canal direto, que cria uma questão de compatibilidade com receivers atuais. Para se ouvir essa trilha dos Laserdisc, era preciso que o reprodutor seja equipado com uma saída AC3.RF e um demodulador externo. Só então um receiver comum poderia reproduzir essas faixas de áudio digitais. O demodulador era necessário para a conversão do sinal gravado no disco em 2.88 MHz, em padrão de sinal FM, para o sinal digital de 384 kbps. E o receiver podia reconhecer o áudio em DTS, que ocupava as trilhas de áudio digitais, que normalmente eram as trilhas 3 e 4, e então bastava que o reprodutor fosse equipado com tais equipamentos e também com uma saída digital ótica. Atualmente, o comum dos reprodutores de DVDs é o receiver usando a decodificação DTS. E fora as trilhas dos multicanais com compressão, né? Pode ser tanto Dolby Digital quanto DTS. O áudio digital sem compressão nas trilhas 3 e 4 com os dados PCM Redbook tinha uma altíssima qualidade de áudio. E as trilhas de áudio analógico variam bastante dependendo do título reproduzido, e também como o modelo do aparelho. O reprodutor também interfere muito. Muitos reprodutores básicos têm péssimos componentes para a reprodução das trilhas de áudio analógico, e os primeiros títulos lançados, ainda com a alcunha de disco Vision, né? Que vamos citar novamente o Tubarão de 1978, continham apenas trilhas em áudio analógico, mas logo com a implementação do áudio digital, a maioria teve relançamentos aproveitando essa nova função, e o mesmo movimento ocorreu com o estéreo e multicanais, né? Que são aqueles 2 formatos que nós citamos antes, o Dolby Digital e o DTS.
E no final, alguns dos discos aplicaram CX Noise Reduction para as trilhas analógicas, diminuindo o ruído de fundo com consequente aumento de gama dinâmica. E quer dizer, isso ajuda bastante na qualidade do áudio, porque se você reduz o ruído, você tem um áudio mais limpo. E o áudio mais limpo, ele é uma coisa... por exemplo, se você for pegar o áudio do DVD, se eu não me engano, ele é 44 mil alguma coisa, eu não lembro. Qualquer coisa a gente coloca na descrição ali essas informações extras. E se o reprodutor não tinha uma saída digital ótica, a melhor opção era o Dolby Digital ou o áudio digital descomprimido, sendo que o título não fornecia nenhuma opção viável, raro nas mídias masterizadas com trilha DTS, que eram raras de ter. Ainda assim, haveria a opção do canal analógico como um som mono. A situação interessante são os reprodutores das primeiras safras, que são aqueles reprodutores de válvula de gás, que são de 1978, e se não me engano ele tem a produção encerrada em 1985, que não tinham a mínima previsão dos formatos digitais, e reproduzir um Laserdisc atual resulta no áudio analógico no canal esquerdo uma coleção de ruídos incompreensíveis ao canal direito, que é reservado para o áudio digital. Se é que vai reproduzir, né? Ele só vai reproduzir caso, se eu não me engano, o disco seja em CAXX. Pode ser que eu também esteja errado. Eu não lembro de cabeça se é o CAXX que vai ou é outro. Escrever roteiro quando a gente tá doente, a gente esquece muita coisa. Num título masterizado com áudio DTS, a trilha digital PCM Red Book não é oferecida se o aparato necessário para a reprodução da trilha, que seria a saída RF ou um RF demulador e um receiver decodificador também não estiver disponível. O melhor que pode se conseguir em um canal mono analógico era o silêncio absoluto. Muitos desses receivers atuais possuem a capacidade de decodificar o Dolby Digital em AC.3 e o DTS. E o demulador AC.3RF é raro tanto nos receivers quanto nos reprodutores. Vamos falar um pouco sobre a conexão de vídeo. Que os reprodutores de Laserdiscs fabricados a partir dos anos 80 já traziam as saídas de vídeo composto, né, com conectores RCA nos padrões vermelho, branco e amarelo, que vem a ser vermelho estéreo, branco áudio mono e o amarelo é o vídeo, que é o padrão que a gente encontra por aí. Assim como também o S-Vídeo no painel traseiro, ao qual também estava disponível no televisor e era preferível a de vídeo composto. Ao usar a conexão S-Vídeo, o reprodutor utilizava seu próprio filtro para separar os sinais de luminância Y com a crominância C, o que levava a uma qualidade de imagem superior e também que isso também era conseguido pelo vídeo composto, né? E com o final da fabricação desses reprodutores, os televisores acabaram por evoluir, oferecendo filtros passo abaixo de melhor qualidade do que os reprodutores em si. Conclui-se que na maioria das vezes, com um televisor moderno, é preferível você utilizar as conexões de vídeo composto à conexão de S-Vídeo. Falar um pouco também sobre os reprodutores de LD. Que nós temos, por exemplo, os reprodutores auto-reverse.
Que a maioria dos reprodutores necessita de que você vá lá e mude o lado do disco. No caso dos auto-reverses, eles são mais sofisticados e eram capazes de mover o laser e inverter o sentido da rotação automaticamente, fazendo a reprodução dos dois lados do Laserdisc sem a necessidade de intervenção por parte do usuário. Nós tínhamos os reprodutores combo, que com o lançamento do DVD foi lançado pela japonesa Pioneer ao ano de 96 o seu primeiro reprodutor híbrido, que foi o modelo DVL-9, né, que poderia reproduzir tanto os DVDs quanto os Laserdiscs. Apesar de uma nova funcionalidade digital, que era a capacidade da reprodução dos DVDs, a reprodução do Laserdisc não tinha a mesma funcionalidade, né, e sofisticações do que o reprodutor exclusivo, como no caso o CLD99 ou HLD-X9. A capacidade da reprodução tanto dos DVDs quanto do LD deu uma certa sobrevida ao reprodutor de LD, mesmo que no mercado norte-americano tenha sido visto como o último lançamento no final da década de 90. E a Pioneer fabricou esses reprodutores híbridos até mais ou menos dezembro do ano de 2003, e algumas unidades novas ainda podem ser adquiridas ao final do ano de 2004. Você ainda conseguir eles novos. Porém, a Pioneer foi restritiva quanto à garantia de estar ligada à data de fabricação e não de comercialização. E embora fosse bastante vantajoso o reprodutor combo, eles raramente ofereciam os recursos de um reprodutor único, por exemplo, um DVD player ou um LD player. Nós temos um modelo assim específico. Por exemplo, nós temos o CLD 2950 da japonesa Pioneer, que eram os reprodutores japoneses, dentre outras nacionalidades, eram considerados os melhores. Os reprodutores de LD japoneses sempre foram considerados os melhores, principalmente os ligados a Pioneer, né? Que é uma empresa que dispensa apresentação, né? E alguns deles foram o CLD R7G, o LDS9, o HDL X9, ou também o X0, que eram alguns reprodutores que incorporaram funcionalidades que nunca estiveram disponíveis oficialmente para, por exemplo, mercados fora do Japão. Os destaques desses reprodutores eram o que? Os filtros passa-baixo, que proporcionavam uma qualidade superior à conexão S-Vídeo, que eram disponibilizados para os canais comuns, e a qualidade dos filtros, que era um negócio tão boa que a Mitsubishi começou a utilizar nos seus aparelhos de televisão topo de linha. Quer dizer, foram coisas que apareceram no LD que com o tempo foram incorporados a televisores, a reprodutores de DVD, reprodutores de Blu-ray, em diversos outros aparelhos. E as funcionalidades dos reprodutores japoneses mais sofisticados não se resumiam apenas aos filtros, mas iniciavam no próprio canhão laser, que era responsável pela leitura do LD, que passou a utilizar laser vermelho para proporcionar uma redução significante no crosstalk e aumentando assim na gama dinâmica da imagem, comparado aos reprodutores tradicionais que utilizavam o sistema infravermelho. E no mercado nipônico, né, no mercado japonês, também permitiu reprodutores fora de séries com componentes cuidadosamente escolhidos e montados à mão. Alguns eram verdadeiros
elefantes da eletrônica pesando mais ou menos 30 quilogramas, 30 quilos, para... E eram 30 quilos de muita qualidade, né? Agora dá para citar um pouco, não que isso esteja ligado, por exemplo, à Guerra dos Formatos, que foi a briga para a definição do padrão de home video no Japão, né? Que foi a briga entre a Betamax da Sony e o projeto VHS da JVC. Mas vamos lá, tipo, por exemplo, o LD ele nunca competiu de fato com o VHS. Eu já ouvi falar que houve essa competição, mas de fato ela não houve. Afinal de contas, o LD ele foi um formato premium que conviveu lado a lado com os videocassetes por mais de décadas. Então, e a guerra dos formatos para o consumidor nem sempre deu a vitória para o projeto de maior qualidade técnica. Ou que negócio, ele foi mais, ele é pelo formato mais barato. Pois afinal de contas, na década de 70, a briga dos formatos foi entre a Betamax e o VHS. Onde a Betamax entrega um conteúdo multimídia em qualidade muito superior, porém, pelo fato do VHS ser mais barato e mais fácil de intercambiar entre aparelhos, foi o que venceu. Um negócio interessante sobre os formatos acontece no desenho Apenas um Show, da Cartoon Network, que no episódio A Guerra dos Formatos, ele faz uma paródia entre a disputa do VHS com o Laserdisc, e não só dele, mas como com o DVD e com outros formatos. Isso é uma pequena curiosidade, porque afinal de contas, Apenas um Show, eu assisti ele inteiro e constantemente você vê isso. Tanto que tem os. Eles brigam uma hora, se eu não me engano, com o streaming. Há umas viagens entre esse desenho, mas é um desenho que eu super recomendo. E qual que é a vantagem do Laserdisc frente à fita VHS? Primeiramente, a resolução. Que no NTSC, o Laserdisc ele te dá algo em torno de 420 linhas contra 240 do VHS. A possibilidade de um áudio com qualidade de CD e também até uma linguagem que é até em 4 idiomas. E sem falar num áudio multicanal e uma vida útil equivalente, basicamente, se não me engano, o Laserdisc tem algo em torno de 50 anos, alguma coisa assim. Que é diferente da fita magnética, que com o tempo ela vai bolorar, ela pode vir a danificar, porque basicamente o videocassete ele é mais contato físico. A fita vai passar pelas cabeças reprodutoras e com o tempo ela pode desgastar, principalmente se a cabeça estiver suja, tiver presença de alguma graxa, de óleo, for mal limpa, dependendo do armazenamento, a fita bolora, a fita magnética pode colar devido a bolores. Então, tipo, o VHS ele pode, nessa questão de durabilidade, o Laserdisc é melhor. E também o disco óptico é uma produção bem mais econômica do que a produção da fita magnética. Porém, né?
como a gente já bem sabe, o VHS foi quem dominou o mercado. E agora as desvantagens entre os dois. O que nós temos? Devido ao tamanho do Laserdisc, ele foi um tanto quanto... assim... ele não foi algo desejável. Afinal de contas, ele tem o tamanho de um disco de vinil, né? O disco de vinil ele mede 32 por 32. O disco de 12 polegadas. O Laserdisc ele mede algo em torno de 30. Então, por esse motivo também, o Laserdisc ele não caiu tanto nas graças do público. Porém, eu também não consigo entender o porquê que ele não foi algo que caiu tanto assim no gosto. Mas, é a vida. Possivelmente é por... claro que também o VHS tem a vantagem que você pode gravar qualquer coisa dela. Qualquer coisa que tenha nela, você pode gravar. Tá passando na televisão um filme, você grava. O LD não. Então às vezes é por isso. Pelo fato do LD ser um sistema fechado. E também ele era bem menos robusto do que uma fita magnética por causa de seu tamanho avantajado, a necessidade de reprodutores com motores potentes, o que trazia um ruído à sua reprodução. Cada disco armazena pouco mais de 1 hora de conteúdo, né? O que obrigava ao incômodo o fato de você ter que levantar e virar o disco. Literalmente. E quando você tá vendo um filme, isso se torna incômodo. Era a mesma coisa que acontecia com os VHS duplos. Que chegava naquela parte, no meio do filme, você lá todo concentrado, pum. Você tinha que trocar a fita. Isso era uma coisa incômoda também. E por conta disso, para continuar a reprodução do filme, mesmo com o reprodutor auto-reverse, desculpem de novo, poupava o usuário ter que fazer essa tarefa. Porém, frente ao VHS, foi a incapacidade de gravação, né, também que matou o formato. Por quê? O VHS pode ser gravado. O DVD pode ser gravado. Por que você vai ficar com um formato que ele só vem fechado e não possibilita a gravação? Tem esse porém também. Você tem o Laser Rot, que é que vem a ser o quê? Isso é um termo utilizado para a degradação do substrato reflexivo do disco, que é o que acontece muito no CD. Aquelas manchas que aparecem no CD, no DVD, no Laserdisc, é o que a galera chama de Laser Rot. Que numa tradução, se você pegar literal, seria o apodrecimento do laser. Embora isso não seja exclusivo do próprio Laserdisc, como já citado, né? Foi o primeiro a apresentar os seus efeitos. A degradação do substrato é notada visivelmente com o surgimento de áreas escurecidas, né, na superfície reflexiva do disco, e isso pode vir a fazer com que o disco fique inutilizado. O caso mais famoso de Laser Rot foi numa edição norte-americana do filme Queima de Arquivo de 1996, que foi prensado pela Sony. Esse é o caso mais famoso, mas isso pode acontecer em qualquer mídia ótica. Dependendo se ela for CD, DVD, Blu-ray, Laserdisc. Isso pode acontecer até mesmo naquela parte reflexiva do HD do computador.
Eu tenho aqui no acervo um Quantum Fireball, que ele é um modelo maior do que os... Ele é um, se não me engano, ele é 4.2. Que veio acontecer isso. Ele deu esse problema. E tanto que ele está guardado aqui mais por questão de acervo do que funcionalidade. Porque ele não presta mais, porque ele deu esse problema. Então vamos falar um pouco sobre o Laserdisc contra o DVD. Que foi a mídia que tirou ela do mercado, né? O DVD foi um tanto uma unanimidade no mercado de vídeo, já que na informática, como no armazenamento gravável e regravável, temos pela conveniência o DVD-R, o mais R, o menos RW, mais RW, que o padrão do DVD foi rapidamente acolhido pelas grandes produtoras, tais como a Universal, a 20th Century Fox, a MGM, que trouxeram seus filmes, suas produções, para o novo formato. Atualmente, na demanda por um formato de alta definição, nós tivemos a conquista do formato Blu-ray, que ele é um formato da japonesa Sony, e o formato HD DVD, que oficializou a sua derrota quando o criador da Toshiba interrompeu a produção dos reprodutores, se eu não me engano, em 2008, que foi quando acontece de fato a morte do HD DVD. Então vamos para algumas vantagens. O que o Laserdisc tem de vantagem em comparação ao DVD? Uma analogia comumente utilizada é a do disco de vinil para o CD, que apesar de ter uma definição 15% inferior ao do DVD, o Laserdisc não utiliza algoritmos de compressão de imagens como o padrão MPEG, né, utilizado no DVD. Em teoria, isso daí é teoria mesmo, o sistema analógico do LD pode oferecer composições de qualidade bem próximas ao DVD, dependendo do conteúdo, é óbvio. Ele é ligeiramente superior por se tratar de um sinal analógico, e a quantidade dos fatores envolvidos pode degradar a sua fidelidade ao se tornar essa vantagem apenas uma hipótese. Eu não sei comprovar mesmo se o LD é melhor do que o DVD. Isso eu não posso afirmar. Então a gente só traz, tanto em relação ao VHS quanto ao DVD, só algumas hipóteses. E são hipóteses que eu achei na internet para trazer. Afinal de contas, quanto mais a gente puder trazer de informações, é melhor, né? E as desvantagens que o LD tem em relação ao DVD? Primeiramente, ele tem a mesma coisa que o VHS, as dimensões. Afinal de contas, um DVD tem 12 centímetros de diâmetro, um LD tem 30. Tem essa. Sendo o DVD mais leve, portátil, a qualidade de reprodução do DVD são 500 linhas em NTSC. Ele tem uma definição muito maior, porque a definição do LD é 420 linhas em NTSC. E o DVD pode prover vídeo progressivo como nos cinemas. Perante a obrigatoriedade de entrelaçado do LD, o DVD pode conter até 8 trilhas de áudio, contra apenas 4 do outro formato. Pode gerar tanto sinais de vídeo componente quanto sinal puramente digital HDMI, ou até mesmo sinal DVI, resultando numa imagem de melhor qualidade
nos televisores e monitores modernos, frente ao sinal composto vinculado à quantidade de filtros dos televisores ou reprodutores de LD. Por isso que o formato LD ele tomou esse lugar. O LD não, o DVD tomou esse lugar. E é óbvio que você pode ter num DVD, por exemplo, até 32 opções de legenda. O LD não pode. Então, nos discos produzidos no século XXI, a questão do laser rot ela é mais rara de acontecer, mas pode acontecer. Afinal de contas, hoje nós temos uma compreensão na confecção dos discos óticos bem melhor do que antes. É a mesma coisa você pegar, por exemplo, dá até para fazer uma comparação com questão de LCD. Pega o LCD antigo e você vê o atual, a qualidade que ele ficou. Mas é isso, meus amigos. Eu resolvi trazer esse pequeno roteiro sobre o Laserdisc porque ele é um formato que de fato eu acho interessante. E como a gente já trouxe tantos outros formatos, por que não trazer mais um? Lembrando aos amigos, nós temos uma playlist no canal que são formatos de gravação, onde nós já temos o VHS, nós temos o disquete, o 78 rotação. Então nós já temos alguns formatos no canal. Então resolvi trazer mais um. E é isso, meus amigos. Gostaram do conteúdo que acabou de assistir? Gostaria de conhecer um pouco sobre o LD? Lembrando que a maior parte do conteúdo que foi apresentado aqui, tirando algumas coisas como vantagens e desvantagens em relação a outros formatos que eu tirei da internet, e muita coisa sobre a história, isso aqui é bastante coisa que eu sei sobre o LD. Então, por isso que até ele ficou um jeito de vídeo mais, digamos, não tão roteirizado. Ele ficou sendo falado mais informalmente. Por quê? Porque muita coisa, tipo o nosso primeiro vídeo sobre a fita cassete. São informações que eu conheço sobre o tema, que eu escrevi num roteiro, adicionei outras informações e criamos esse roteiro para os amigos. Então, gostou do que acabou de assistir? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. O canal de Quase ao Tempo está com a meta de chegar a 500 inscritos até o final de 2022. Quem puder nos auxiliar em nossa empreitada, agradecemos de coração e nós estamos planejando um vídeo especial para quando batermos essa meta. Gostou do conteúdo que viu? Acha que esse roteiro merece o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que viu? Acha que, por exemplo, a execução do roteiro foi ruim, as informações não foram boas, o jeito que eu apresentei não foi de seu agrado? Se você acha que nós não merecemos o seu like, o YouTube não detém mais da função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir mais essa transmissão do canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau.